Ah, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Bruno de Assis e eu queria conversar um pouco com as pessoas que vêm aí na internet sobre um fato que no meu dia a dia, né, tem acontecido bastante. E é engraçado, né, como o tema religião suscita muita dúvida, muita loucura e até muita facada. E aí eu queria pontuar um negócio, tá? Que vai ser breve. Esse vídeo eu espero que seja breve. É engraçado porque o tema Deus, ele é muito congestionado pelo homem, quando eles se proliferam, né, em religiões, templos, crenças, e respeitemos, né, pelo fato da necessidade humana de alçar e alcançar o transcendente, e ele busca, né, esses meios para que de alguma forma, né, o sagrado, o luminoso, ele seja tocado, né? E é totalmente autêntico alguns caminhos que o coração e a razão humana tenta buscar, mesmo na nossa tortuosidade íntima, de alçar esse ser, energia, alguém, em que nós buscamos um outro significado e forjar um outro sentido, não somente na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas quando nós olhamos, né, algumas dinâmicas de alguns textos religiosos e também, no caso, entre nós ocidentais, a Sagrada Escritura na Bíblia, é muito interessante porque quando a gente começa, né, pelo texto de Gênesis, é, você tem né, um tempo em que, miticamente ou não, Caim mata Abel, né? Caim, ele se torna um errante, né, pela terra, e ele encontra uma mulher que não era Eva e tem, né, um filho chamado Enoque, que no texto bíblico diz que foi a primeira cidade entre os viventes. Após isso, você começa a perceber que as gerações vão vindo e diante daqueles nomes, né, que tem um significado bonito quando a gente vê, né, pela literatura clássica hebraica, né, do hebraico clássico antigo, você tem Enos, que fala que foi a partir dali que se evocou o nome do Senhor. Então, houve um retorno de uma consciência que se perdeu no fratricídio, né? E aí, de repente, uma primeira presença, né? A busca daquele, né, que criou, ela é avultada novamente dentro do coração. Mas o mais interessante depois é quando você vai lendo o texto e você vê Abraão, e Abraão ele está numa comunidade, né, em Ur dos Caldeus, super tribal, tinha toda uma dinâmica, né, de viver, de segurança existencial. Ele estava ali com os pais também, e uma voz, que é Deus, pede para que ele saia dali. E ele caminha. E é engraçado que tem uma hora que você lê o texto e avulta uma cena que quando o sacerdote, né, do Deus Altíssimo, né, Melquisedeque aparece e ele oferece, né, o próprio Abraão oferece, oferta a ele. A questão não é a oferta, a questão é quem se revela. E
E o mistério é esse. Porque muitas pessoas, elas buscam autenticar sua fé, mas você descobre que quando você dá espaço a esse grande outro que denominamos na nossa própria linguagem Deus, quando nós não temos mais tanto a dinâmica da busca, e aí a gente vai tateando, né? Mil linguagens religiosas, mas quando acontece ao contrário, da dinâmica do próprio Deus se revelar no meio de uma coisa tão cotidiana que estava ali na vida de Abraão, uma coisa feia essa palavra, né? Mas do cotidiano de Abraão, nós temos muito receio quando queremos falar da própria liberdade e da dinâmica de Deus se revelar entre nós. E que não, muitas vezes não é no ambiente religioso, né? É no cotidiano. E numa dessas reações, no caso ali de Abraão, que foi oferecer algo a esse outro que se revela, que era sacerdote do Deus Altíssimo, convém dois caminhos, né? O primeiro, que é Deus se reduzindo e vindo ao nosso encontro. A segunda é quando também nós percebemos essa ação e essa presença entre nós e buscamos nos reduzir para também ir a esse encontro. Olha, reduzir-se, ele não é no sentido de poder, ela é principalmente um ato de amor. E quando nós percebemos, quando alguém no nosso cotidiano, um médico que reduz a si, e quando ele vai ter um maior cuidado com o outro ali, chamado paciente, e ele faz aquilo em amor, é um ato divino. Ora, é partindo da ação humana que nós podemos perceber Deus se revelando também. E quando cremos nós, né, cristãos pode ser as confissões, né, católico, ortodoxo e protestante, uma coisa que intriga-nos, no caso, como isso virou um ambiente religioso, é essa liberdade de Deus vindo ao nosso encontro. Que muitas vezes ele quebra até os próprios dogmas, mas principalmente os dogmas íntimos que nós temos dentro da gente. E o mais interessante é que o que eu quero dizer com isso, e eu já estou me estendendo, é o fato de deixarmos em oração, em uma leitura atenta da Sagrada Escritura, perceber esse Deus que se reduz e vem ao meu encontro. E nós, reduzindo, enfraquecendo-nos, nós damos essa abertura íntima para que o outro se revele. Isso, ela vai muitas vezes contra a dinâmica dominical do culto da missa. Entenda, não do sacerdote dependendo por lá, não do que traz a palavra, né? Sacerdote eu digo como é dito, né? Em Hebreus a gente sabe que tem uma outra dinâmica, mas o fato de o domingo não
não ser esse ambiente onde eu tô com tédio em casa e não quero ver o Fantástico e eu tenho que buscar algo para ter uma força para minha semana. Sabendo que tem muitas comunidades sérias. Mas deixar o próprio Deus e nós alimentarmos o ser que, que alimenta essa fé e alimentarmos a nossa fé para que nós possamos ter essa percepção espiritual desse Deus se revelando. Ora, primeiramente para nós cristãos é Cristo. Mas sem o peso de uma teologia mal construída e que não darmos mais percepções acerca do que vemos biblicamente. Não, é ler pedacinhos do Evangelho. E, por um outro lado, além de nós percebermos Cristo, né, como essa interpretação divina, é deixar que Deus mesmo quebre nossas agendas. E até a gente se livrar, né, de muitos conceitos para que Ele se revele em amor. E muitas vezes, para terminar, a gente ouve muito Deus é amor, falta amor em SP, as pessoas precisam de amor. Mas quando a gente vai nas relações mais cotidianas, nós vemos, consciente ou inconscientemente, cascas, né? Eu esqueci o nome agora. Mas as pessoas ambientadas, assim, em muito egoísmo. Olha, quando nós vemos o egoísta, quando você está no ambiente mais tranquilo de trabalho e você percebe que o cara não somente pensa em si, ele não pensa numa qualidade relacional para o grupo, ou então em outros, até os ambientes religiosos também, mas o que eu quero dizer principalmente, se, ora, há amor, ela tem uma exigência em nós, que é essa saída de si. Saída, né? E saída não é alienação de si. É aonde eu, muitas vezes, em amor, eu gosto de cozinhar para os amigos. Tenho um tempo para estar com quem eu amo. Ora, quando você quer nutrir o amor com alguém, você vai ter tempo com ela. Né? Tempo. Deus é assim também. Mas não é trancado dentro de uma comunidade religiosa, muitas vezes. É você nutrindo e em silêncio perceber essa voz, que muitas vezes ela vai além da escritura e que ela vem ao meu encontro e ela ordena, organiza e às vezes cautiza a minha vida para que eu saia de um padrão de conforto, né? Eu até às vezes tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, porque quando você ama alguém, né, você não diz, né, vou dar um exemplo, a minha namorada se chama Silvia, aí eu vou apresentar para alguém, eu não digo, eu sou Silviano, não, eu digo, eu sou namorado, marido da Silvia. Mesma coisa a Deus, mesma coisa a Cristo. Então acho que a gente tem que deixar de ser menos cristão e ser mais amantes da pessoa e da presença de Jesus Cristo e também desse Deus que se revela a nós. Vai dar 15 minutos. Obrigado pela atenção. Se eu falei merda, perdoa. Paz e bem. Cristo no coração. Um abraço.